Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti recorremos, a Ti e a Tua graça essa noite. Alguns corações ainda estão tensos, aflitos, acalma-os agora. Algumas mentes ainda estão dispersas, tensas, aflitas. Toma-as agora cativas, em obediência à Tua palavra. Que a graça do Senhor se espalhe por toda a extensão desse salão, consumindo almas, tomando-as para si, trazendo temor, tremor, reverência, sobretudo nos dando entendimento. Ajuda-nos a ouvir Tua palavra, discernir Tua voz e ser por Ti edificado. Salva-nos e seremos salvos, Senhor. Santifica-nos e seremos santos. Liberta-nos, seremos livres. Transforma-nos, seremos transformados. Faz Teu reino avançar essa noite, Senhor. Receba a glória para Si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, muita atenção agora, por favor. Ninguém andando nem conversando, mesmo o pessoal do fundo que está se acomodando aí, para que nós não percamos a palavra do Senhor. Por conta de estarmos há 2 semanas do evangelismo, faremos um evangelismo aqui na cidade, daqui 2 semanas. O ano passado, fiz uma série sobre evangelismo. Antes de nós sairmos para evangelizar, nós teríamos que dominar a mensagem, o teor, o conteúdo, o que levar para os pecadores. Há muita falsificação aí da verdade de Deus, sendo levada para os pecadores, para as nações. Mas não foi isso que Jesus mandou levar a eles. Mandou levar o Evangelho. Então nós estudamos aqui o que é o Evangelho, no que consiste essa mensagem. E agora nós estamos 2 semanas de começar oficialmente esse evangelismo no Jardim Brasilândia. E para isso, eu vou pregar mais 2 mensagens, preparando a igreja, esta de hoje e a próxima do domingo. A de hoje será mais uma revisão de tudo que foi ensinado naqueles dias. E a próxima será o ataque, como abordar o pecador, como fazer o evangelismo corpo a corpo, o que mencionar, como conduzi-lo a Cristo. Nós encerraremos com essa mensagem. Mateus 28, 18 é um texto áureo, é um clássico das Escrituras. Jesus já tinha vindo, se encarnado, crescido, manifestado o seu ministério, com poder e sinais, morrido, ressuscitado. Ele ainda estava na terra, com o corpo glorificado. Não tinha sido assunto aos céus ainda, não tinha subido. Antes disso ele vai reunir os seus discípulos, um total de quase 500, que foram testemunhas oculares da sua ressurreição. E antes de subir, ele vai dar uma ordem, uma grande ordem, vai incumbi-los de uma tarefa, uma grande tarefa. Os estudiosos chamam esse texto da tarefa, da chamada para a grande comissão. A tarefa, ou seja, os estudiosos chamam esse texto da grande comissão, o ajuntamento dos discípulos, os quais o Senhor comissiona-os para uma grande tarefa. Qual é a tarefa da grande comissão?
a evangelização mundial, o evangelismo e missões. Ele aparece aos discípulos e dá uma ordem, um mandamento, um grande mandamento, uma grande missão: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos um aval para isso. Mateus 28, 18, falou-lhe Jesus dizendo: todo poder é me dado no céu e na terra. Por que ele disse isso? Ele está dando um incentivo, uma carta branca para as missões e para o evangelismo. Até essa data, até este ato da ressurreição, o diabo detinha o poder das nações. Ele podia acusá-las, ele podia exigir a condenação delas, ele podia ir até Deus e reivindicar a condenação delas, como ele foi diante de Deus em Jó. Ele tinha esse poder, o pecado não havia sido pago, era justa a reivindicação do diabo. Agora que Jesus vence, sobe os céus, ele despoja o inimigo do seu lugar, tira-lhe o direito de acusar. Por isso ele diz: portanto ide, agora que eu venci, que eu morri na cruz, que eu paguei pelo pecado, ressuscitei, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eu despojei o diabo do seu lugar, eu tirei dele a autoridade e o direito de acusar. Ele não detém mais o domínio das nações. Agora vão e preguem o evangelho. Agora vocês estão livres para pregar o evangelho. É a figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, ele vem vitorioso e para vencer. É Cristo, é o evangelho. É esse tempo, é o tempo da igreja, é o tempo de pregar. Satanás está amarrado, o seu poder está limitado. Ele não pode impedir o avanço da igreja, não pode impedir que a alma se converta, não pode exigir que ela seja condenada, porque tetelestai, está consumado, Cristo pagou. Então, devíamos nos maravilhar com um feito desse, devíamos nos maravilhar com uma vitória dessa, e isso ser para nós incentivo suficiente para pregar. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora que foi me dado o poder, agora que eu despojei o vosso inimigo, agora que o acusador dos nossos irmãos foi preso, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Agora que aprendemos a mensagem do evangelho, como comunicar essa mensagem? Ela está aí, você recebeu ela, você já sabe o que é o evangelho, ok? A boa notícia. E você já sabe que só através dessa mensagem o pecador vai ser salvo. Agora, como comunicar? Você viu a doença, está aqui. Multidões doentes. Você recebeu o remédio. Agora, como é que aplica? É injeção? É oral? É subcutâneo? Como que é? Entendeu? Está ali a doença, você recebeu o remédio, como aplicar? Como eu comunico essa mensagem? Vamos aprender. Abre em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, rapidamente. Primeiros Coríntios capítulo 9, verso de número 16, diz assim, a palavra do Senhor. Eu estou lendo na revista Corrigida Fiel. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Na sua está, se anuncia o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre isso está sobre essa obrigação, porque ai de mim se não pregar, ok? A diferença é que a minha, no lugar de pregar, está anunciar. Olhe para cá agora. Essas duas palavras no grego são idênticas, anunciar e pregar, na sua tradução. Na minha, ambas estão anunciar.
Aqui Paulo introduz o método de evangelismo. Paulo já me explicou a condição dos homens de pecadores, a única maneira deles serem salvos através do evangelho. Explica no que consiste a mensagem do evangelho, o teor dela: morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Agora aqui ele vai ensinar como aplicar esta mensagem, como comunicar ela, como levar ela aos pecadores. Você está com remédio, agora como aplicar? Oral, injeção, na veia, como fazer? Então este texto mostra, porque se anuncia o evangelho, não tem que mergulhar, pois é-me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar. 2 vezes ele repete a palavra anuncio, anunciar. Essa palavra no grego, essas 2 palavras, que têm o mesmo significado, dá a ideia de proclamar, pregar, anunciar, proclamar. O que Paulo está ensinando aqui, o método bíblico inspirado pelo Espírito Santo de evangelização, é o método de proclamação. Você não ensina o evangelho, você não leva a mensagem através de teatro. Teatro não é evangelismo, dança não é evangelismo, coral, cantata de Natal não é evangelismo. Esses não são métodos. Shows gospel, shows musicais, apelos emocionais, encenações, teatro, cantata, jogral, qualquer uma dessas atividades não é o método bíblico de passar a mensagem. O método é o método de proclamação. É o método de anunciar, proclamar, fazer ouvir. É apresentar a mensagem com clareza, persuadir homens através de palavras que se arrependam e se convertam ao Senhor. É a proclamação. O que significa? Persuadir homens com a mensagem do evangelho. Apresentar com clareza o evangelho. Ou seja, é você fazer essas pessoas ouvirem, através de suas palavras, de forma inteligível, a mensagem da vinda, morte, ressurreição de Cristo na cruz. Esse é o método, proclamar. Os pecadores são atraídos a Cristo dessa maneira. Eles são exortados, persuadidos, convencidos dos seus pecados e da esperança de salvação mediante a proclamação, o anúncio do evangelho. Proclamar, dizer em voz alta, bradar, anunciar, verbalizar, fazer com que pecadores ouçam, compreendam de forma inteligível, com clareza, com autoridade, com ousadia, essa mensagem. 2 Timóteo 4:1-2, não precisa abrir, só escute. Ele vai dizer, eu vou usar a mesma palavra, olha só. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, que pregues, anuncie, proclame, Timóteo. Olha só, porque ele vai continuar o texto. Ele vai continuar o texto, eu vou ler aqui, porque eu faço confusão sempre com 2 Timóteo. Ó, conjure diante de Deus, que é de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação do seu reino, pregue a palavra. Agora por quê? Pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores se conforme as suas concupiscências. Então só, a maneira de derrotar isso, de confrontar as heresias, de tirar homens das fortalezas que ele prende, que o diabo os prende, a maneira de desatar as correntes, de quebrar o jugo, de abrir as portas das prisões, de varrer todo esse entulho de heresia, é a proclamação do evangelho, o anúncio da boa nova, a pregação do evangelho. Por quê?
O contrário desse método, presta atenção, não é legítimo. As pessoas que querem anunciar o evangelho através de teatro, dança, encenação, não encontram legitimidade. Não foi esse o método que a Jocum ensina, método que as igrejas neopentecostais ensinam, desenho, arte cênica, shows musicais, técnicas emocionais para conduzir pecadores. Este método não é legítimo. O método para trazer pecadores é proclamacional, é anúncio, é fazer de forma inteligível as pessoas entenderem. Esse método também, que não é legítimo, não traz resultados verdadeiros. Onde estão as pessoas que aceitaram o apelo no show da banda gospel? Onde estão as pessoas que vieram chorando através da cantata? Onde estão as pessoas que se converteram, se batizaram através de teatro, através de música, através de show, através de apoio emocional? Cadê elas? Nenhuma se converteu. Talvez uma ou duas, mas não por causa do método, apesar do método. Por quê? Porque o Espírito Santo não confirma aquilo que não é legítimo. O Espírito Santo não confirma. Quem convence não é a sua proclamação, não é a sua verbalização. Mas uma vez que você anuncia o evangelho conforme a Bíblia mandou, o Espírito Santo então confirma, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo abre o coração, convence do pecado, da justiça, do juízo e traz o pecador para o arrependimento e a fé. Esses métodos são falsos, é a proclamação. Vejam só, existe mensagem mais séria do que a mensagem do evangelho? Existe mensagem mais urgente, mais pungente, mais lancinante, mais grave do que a mensagem do evangelho? Pecadores arruinados, como Jonathan Edwards diz, estão como uma aranha segurada pela teia em cima de uma fornalha, e só a soberania e o bel prazer de Deus ali para soltá-las, deixá-la viva. Nós estamos assim, pecadores com os olhos vendados, aos montões, morrendo. E como nós vamos anunciar essa mensagem grave, séria, por meio de piadas, anedotas, stand-up comedies, teatros, bonequinhos e fantoches? Oh, eu sou Jesus, eu morri na cruz por você, idiota. Como nós vamos fazer isso? Não, meu irmão. A mensagem é grave, a mensagem é séria. 1 Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, a loucura do anúncio, a loucura da proclamação. É um método, aprove a Deus fazer assim. Este é o método. É bater nas portas, é parar no ponto de ônibus, é abordar na rua, na fila do banco, no telefone, no e-mail, pronunciar, proclamar, pregar, fazer compreender de forma inteligível essa estupenda mensagem. Agora eu termino dizendo, vamos ver esse método proclamativo de forma individual. Abre comigo em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. No original, anunciando, proclamando a palavra. Veja o método proclamacional, proclamativo, sendo cumprido de forma individual. Quem são esses aqui que foram por toda parte? Eles foram para Antioquia, Samaria, Judeia, pregando o evangelho. Aqui não é um evangelismo organizado. Não é a igreja que saiu aqui para evangelizar. Não são os apóstolos. O que são esses aqui? Os crentes da primeira dispersão que houve. Note que aqui Estevão tinha acabado de morrer. Eles tinham apedrejado Estevão e iniciou grande perseguição
contra a igreja. E eles saíram para fora de Jerusalém, para cumprir Atos 1:8. E ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins do mundo. Aqui se cumpre a expansão do reino. Quem são esses? Homens comuns, operários, trabalhadores, donos de casa, estudantes, jovens, adolescentes. E eles, por causa da perseguição, começaram a sair, se dispersar, fugir, indo para Antioquia, Samaria e Judéia. E o que eles faziam? Por onde passavam, proclamavam o evangelho, anunciavam a boa nova, convenciam a pecadores a se voltarem ao Senhor. Irmãos, devemos ser como os crentes da igreja de Atos, da igreja primitiva. Não eram letrados, não eram ministros, não eram oficiais, gente simples, que enquanto fugia, se locomovia, se transladava, se refugiava, passava nas cidades proclamando, anunciando, fazendo conhecer a mensagem do evangelho. Quando eu estava na Presbiteriana, Filadélfia, em 1990, 91, 92, sabe o que os jovens faziam? Igualzinho os daqui faz. Todo sábado, tinha culto da mocidade lá. Todo sábado. Terminava o culto, comia uma pipoquinha com café, que é bem típica do presbiteriano. Todo mundo ia sair para a avenida, é lá na Minas Gerais. Então eles vêm na Avenida Brasil, na Presidente Vargas, até chegar no centro, no terminal rodoviário. Todo mundo ia para aquelas esquinas evangelizar. Aí encontrava testemunha de Jeová, encontrava prostituta, encontrava mendigo, demoniado, roqueiro. Naquela época tinha, o Bob Guspe, você lembra? Bob, punk, era a época dos clubbers, dos heavy metal, dos punk. Todo mundo vai evangelizar. Aí tipo assim, o pancão lá na Presidente Vargas assim, e nós do lado, evangelizando e andando com ele. Era sagrado. E isso fui fazendo. Aí me deram a diretoria. Você fica sentado no gabinete, assinando papel. Evangelismo e missões, irmão. Deve ser a paixão do seu coração, irmão. O Dr. Oswald Smith, pregando uma conferência, Evangelismo e missões, diz: se você está na igreja e diz que é crente e não se interessa por evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo ainda. Missões, conduzir almas a Cristo. A última vez que eu preguei de evangelismo e missões, o pastor Danilo falou: pastor, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou pegar o Rodrigo e vou lá para o Rio Grande do Sul, onde tem cidades que não tem igreja, vou plantar uma igreja lá e vou evangelizar. Vamos evangelizar. Começa grupo familiar, abre a sua garagem, começa a fazer folheto, começa a ir pregar, faz mala direta, e-mail, toda a sua caixa de e-mail, todos os seus contatos, evangeliza. Cadê a Carla? A Carla está aí? Se não tiver, eu te mato. A Carla, aquela menina ali que ninguém conhece, do método dela, mãe, dona de casa, esposa, menina, mas tem um acidente, ela pega, aí o que acontece? Pega o vídeo do acidente, manda um versículo e evangeliza, manda para o WhatsApp, manda pro e-mail, tenta de todas as maneiras, com vídeo, palavra escrita, áudio, tenta usar os métodos, criou um canal no YouTube, e a renda que o canal dá, usa os recursos para ajudar pessoas, para pregar o evangelho, porque o coração pulsa de desejo de ver almas convertidas. Talvez essa menina não saiba, mas quando ela entrar no céu, ela vai ver vidas, e o Senhor falou: essas virão por causa de você. Mas como? Aonde? Eu não fui, eu não fiz. Através do seu meio, do seu método, você conseguiu encaminhá-las para Cristo. Nós precisamos ter isso. Então eu sinto tanta falta de estar nas ruas, de ter tempo, de ficar orando horas e horas pela conversão de pecadores. Oh, meu irmão, que o Espírito Santo, eu sei que não são meus apelos que vão fazer isso. Eu sei que não é meu suor. Essa obra é maior do que uma garganta estridente. É o Espírito queimando o teu coração, até que você diga como John Knox: oh, dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. David Brand diz: dá-me almas como Ana. Ana diz: dá-me filhos, senão eu morro. Ele dá-me as almas dos índios silvícolas. Me dá almas, porque sem almas eu não posso viver. Almas,
O propósito supremo da igreja é ganhar almas. Almas. Chorar por ela. A biografia diz que David Brainerd subia no sótão e depois de passar horas e horas, saía de lá com os olhos inchados, e diziam que ele ficava ali 2, 3, 4 horas chorando, agonizando em favor de almas, dizendo: Senhor, atrai-as para o Salvador, atrai-as para o Salvador, atrai-as para o Salvador. Todos esses grandes homens eram ganhadores de alma. Dwight Lyman Moody, meu irmão, dizem que foi o maior ganhador de almas depois do apóstolo Paulo. Hudson Taylor, a Bíblia diz que ele foi fazer missões, a biografia diz, no interior da China, e ele disse: se eu tivesse 100 vidas, darias todas pela China. O conde Nicolau von Zinzendorf escondeu os refugiados da Tchecoslováquia, e ali começou um avivamento, e almas se converteram, e esses refugiados que se tornaram os morávios, se candidataram às missões, às ilhas do Caribe, e se venderam como escravo para pregar dentro de uma ilha para escravos. Meu Deus do céu, jovem, o que você está fazendo? Tira o seu passaporte, põe uma mochila nas costas e vá para algo digno, não para essas futilidades que você se vende. Vá para um povo, vá para a pátria, plante uma igreja, coloque um chapéu de palha, construa uma choupana e convença pessoas a se renderem ao Salvador. Missões, evangelismo, almas. Peça a Deus, ponha paixão pelas almas. Olha os hospitais abarrotados de gente morrendo, olha os presídios infestados de pessoas morrendo. Veja, almas, creches, escolas, orfanatos, vidas perdidas aos montões. Fora isso, esse evangelho turvo, onde igrejas estão lotadas de não convertidos. Você tem coragem de orar? Dá-me almas, senão eu morro. Dá-me as almas da Escócia, do Brasil, senão eu morro. Você pode dizer isso? Você pode pedir: dá as almas do meu colégio, senão eu morro. Dá as almas da minha universidade, senão eu morro. Dá as almas do meu bairro, dá as almas da minha família, senão eu morro. Me dá almas. Eu vou terminar dizendo isso. Se você morrer, chegar diante do trono de Deus, e todos nós vamos chegar, você vai olhar para trás. Quem vai vir com você? Quem você vai ter trazido para apresentar diante do Senhor? Quem? Quando ele dizia assim para você: embaixador do bairro Santa Terezinha, se apresente. Quem você trouxe? Embaixador da Cidade Nova, embaixador da Vila São Sebastião, embaixador da Vila do Caxias, presente-se. Quem você trouxe? Embaixador da cidade de São Paulo, embaixador da cidade de Franca, venha. Eu te confiei o ministério da reconciliação, eu te dei a palavra de reconciliação. O que você fez com ela? Apresente. Aí atrás de você, depois que ele acabar de falar com você, vai estar o apóstolo Paulo. O anjo vai ter que se atrapalhar. Embaixador da Ásia Menor, embaixador do Oriente Médio, embaixador de metade do globo. Quem que é esse homem? Aí vem lá, manco. Sim, senhor, sou eu, o apóstolo Paulo. Eu conheci um senhor que sofreu um acidente, perdeu as 2 pernas, um velho. O homem já é de idade, sem as 2 pernas, serve para alguma coisa? A maioria que vai pensar, não serve para nada. Sabe o que esse homem fazia? Ele tinha uma sala, um quarto, e tinha um mapa mundi enorme, e cheio de alfinetinho.
no mapa. Eu perguntei, o que é aquilo? É que cada dia eu oro por um país, e os alfinetes estão mostrando os países que eu já orei. Eu oro pela conversão de almas dos países, um país a cada dia. Você acha mesmo que esse homem vai chegar no céu de mãos vazias? Você acha que muitos não estarão lá pelas orações deste homem de cadeiras de roda, senhor de idade, mas que todos os dias se prostra diante de um mapa e ora, nação por nação? Como aquela menina, Carla, que usa o que ela sabe, a tecnologia, e-mails, vídeos, mala direta, essa dádiva que Deus nos deu, que é a tecnologia. Faz uma lista, e escreve o nome de cada alma que te rodeia, que é perdida, filhos, pais, tios, sobrinhos, netos, avós, colegas de trabalho, de escola, de time, e coloca, pregue ela na cabeceira da cama, no armário, e comece a se prostrar diante dessa lista todo dia, dizendo: Senhor, salva minha mãe, salva minha avó, salva meus filhos, salva meus pais, salva meus colegas, salva, me ajuda, eu não sei falar, eu não sei pregar, me dá ousadia, me dá coragem, faz alguma coisa, envia alguém, mas não os deixa ir para o inferno, não os deixa morrer. Ore de dia e de noite, clame, chore. Esse é o nosso único propósito aqui, meu irmão. Não é ficarmos ricos, não é termos beleza, é ganharmos almas, é levarmos almas conosco para o Salvador. Almas. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, ore por isso.